Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de educação física de hoje. Hoje, a nossa aula vai ser bem breve, tá? Porque hoje a gente vai falar só a introdução do conteúdo que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ok? Então, o assunto de hoje é um assunto bem interessante. A gente hoje vai falar sobre drogas, tá? Então, o que seriam drogas? O que é definido como droga, tá? Droga é toda substância natural ou sintética, tá? Que introduzida no organismo, ela modifica as suas funções, tá? Ela altera o comportamento. As drogas naturais, né, que são dois grupos de drogas. Tem as drogas naturais e as drogas sintéticas. As naturais são aquelas que a gente encontra, né, na natureza, nas plantas, em alguns animais, e alguns minerais também. Como, por exemplo, a cafeína a gente encontra no café, a nicotina presente no tabaco, né, no cigarro, o ópio na papoula, que é uma flor, e o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é presente na maconha, tá? As substâncias sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas especiais. É importante a gente falar que droga, como a gente falou no significado, né, são substâncias que alteram o nosso comportamento. Mas uma coisa que é bem até engraçada da gente falar é que as pessoas associam muito o termo droga, como eu vou falar agora no próximo slide, associa o termo droga a mais uma questão de uma substância proibida. Mas a gente sabe que a droga, o medicamento, ele é uma droga, né? Ela não altera o comportamento, então é uma droga. Tanto é que antigamente as farmácias tinham muito nome de drogaria, mas hoje a gente encontra mais como farmácia, tá? Mas era mais nesse sentido, porque o remédio ele é uma droga, ele vai mudar o comportamento, vai mudar o organismo. Mas é uma droga que é para ser benéfica, caso entre aspas, porque se ela for usada de maneira correta, né, como ela foi prescrita pelo médico, com certeza ela vai trazer benefícios, ela vai tratar, vai ser terapêutica, tá? Mas também ela pode ser usada de maneira errada e causar prejuízos para o indivíduo também, ok? Então, o termo droga presta-se a várias interpretações, mas comumente suscita a ideia de uma substância proibida de uso ilegal e nociva ao indivíduo, que a gente sabe que o medicamento ele não é ilegal, mas tem alguns medicamentos que eles são utilizados para coisas que não é o fim terapêutico dele, tá? Modificando-lhe as funções, as sensações, o humor e o comportamento. As drogas elas estão classificadas em 3 categorias, tá? Eu falei que são de 2 grupos, naturais ou sintéticas, mas elas estão em 3 categorias, que seria as estimulantes, os depressores e os perturbadores das atividades mentais. Quais são, como é que funciona tudo isso? Então, o termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos. Tem o analgésico tranquilizante que é para trazer benefício, mas, porém, o barbitúrico, né, que vou até abrir um parênteses sobre ele, né, como eu coloquei a definição, que são aqueles remédios, né, fármacos, substâncias que é do grupo das substâncias depressoras do sistema nervoso central, que diminui a atividade do cérebro, mas que são usados como os anticonvulsivos, sedativos e hipnóticos. O que é que a gente precisa ter cuidado com esses barbitúricos? Mesmo que ele diminua a atividade do cérebro, que seja para pessoas que tenham convulsões, tá? É que esses barbitúricos ele tem uma pequena margem de segurança entre uma dosagem terapêutica e uma intoxicação, como vocês quiserem falar, tá? Além do álcool e de substâncias voláteis. O que é que isso quer me dizer? Que mesmo que seja utilizado como o próprio o THC, né, o tetrahidrocannabidiol, hoje ele está sendo muito utilizado para tratamento de pessoas que têm convulsão, né, como anticonvulsivo. Mas para algumas pessoas ele causa, né, como ele diminui a atividade do cérebro, ele causa relaxamento. Mas para outras pessoas pode ter uma reação diferente, como o próprio suco do maracujá. Tem pessoas que podem tomar 2 litros de suco que fica tranquilo, né? Não tem sono, não tem nada. Tem pessoas que só com um copo caem de sono, né? Precisa dormir. Então, quando a gente fala nessa questão de metabolismo, mais uma vez, a gente percebe que o metabolismo é diferente de uma pessoa para outra. Então, os cuidados também têm que ser diferentes, né? Tem que ser, os medicamentos eles têm que ser realmente muito específicos para aquelas pessoas diante de suas necessidades. Então, não é qualquer pessoa que pode manusear, poxa, estou sem dormir, vou tomar um sedativo. Não, peraí, calma. Né? Tem casos e casos, e aí só o médico é que vai te indicar o medicamento certo para a sua necessidade. E a gente também, a gente não, mas assim, as pessoas
têm muito hábito de se automedicarem, né? Então acaba sendo um prejuízo muito grande. Então as doenças psicotrópicas são as doenças, as psicotrópicas são as drogas que têm o tropismo, né? E afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Essas são psicotrópicas, tá? Psicológico. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas, por injeção, inalação, via oral, injeção intravenosa ou aplicadas via retal, que seria o supositório. Então, essas psicotrópicas, elas mexem no sistema nervoso central e existem várias as formas de você consumir esse tipo de droga, ok? E aí eu coloquei alguns exemplos, eu vou até puxar aqui a minha janelinha para vocês visualizarem, né, que aqui onde está a minha janelinha é a cocaína, né, que se faz um tubinho, né, e é um pó, tem o próprio medicamento, o êxtase, tá, que é um comprimido, né, que parece uma carinha muito feliz, que vai deixar feliz, contente, mas é uma coisa fora do controle, tá? Tem o canabidiol, né, que seria a maconha, a seringa, né, que serve para injetar a heroína, o álcool e o cigarro, e como eu falei, né? O álcool às vezes fica citado como se fosse uma categoria à parte, mas é droga do mesmo jeito. A questão é que o álcool e o cigarro são drogas lícitas, que a gente vai ver nas próximas aulas mais características sobre elas, tá? Para a gente concluir essa aula, eu gostaria que vocês se atentassem a esse vídeo, tá? Esse vídeo é um pouquinho chocante, mas ele é muito interessante, porque mostra o antes e o depois de pessoas que começam, como elas eram antes e como elas ficaram depois que elas começaram a consumir drogas, tá? Artistas, tá? Eu peguei um vídeo mais direcionado para artistas e daí depois desse vídeo a gente conclui nossa aula. Esse é um ator, né?
Bom, meus amores, e é isso, tá? Eu sei que algumas imagens são meio chocantes, talvez alguns desses artistas vocês nem conheçam, né? Mas assim, eu procurei um vídeo que fosse que retratasse mais os artistas de fora, né? Mas a gente sabe que a questão do uso abusivo de drogas, ele acontece em todo lugar. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? E daí fica a minha gratidão a vocês e um beijo grande e a gente se vê na nossa videoconferência, tá? Na próxima aula. Tchauzinho, meus amores.